Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai ver como elaborar, fazer o traçado e inserir os ramais de ventilação. Bom, então a gente fez já o detalhe, né, o S1. Eu peço que vocês repitam todos os passos da aula passada e dessa aula aqui no banheiro 2, né? Então façam o traçado, façam a tubulação e façam também o ramal de ventilação, que são os mesmos passos e aí serve para vocês treinar. Para o ramal de ventilação, nós vamos pegar aqui a ferramenta, deixar habilitada a ferramenta ponto próximo e habilitar aqui linha, né? Então vou criar uma linha, aqui vai ser meu ramal de ventilação, onde vai sair, né, a minha ventilação, e vou colocar aqui. Beleza. E vou fazer a mesma coisa que eu dei o offset, né, de 5 centímetros, eu vou dar o offset aqui também de 5 centímetros. Então, offset, selecionar o elemento, o lado e 5 centímetros, enter. Ok. Bom, para inserir essa coluna de ventilação, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, a coluna sanitária, vai aparecer essa janela. E aqui eu vou escolher ventilação, certo? Então, coluna de ventilação 1. Continuidade eu vou colocar acima. Por quê? Porque esses nossos gases, ele vai para cima. Eu deixo aqui como 50 e dou OK. Bom, ele vai pedir para eu colocar, clicar na posição, né? Então, vou habilitar aqui a interseção e vou clicar na interseção entre essas minhas duas linhas. Então, vou posicionar a indicação fora do desenho, onde ele não atrapalhe. Pronto, vou dar um ESC. Feito isso, o que a gente precisa fazer? Agora, a gente tem que copiar essa coluna de ventilação para o outro pavimento. Então, a gente não trabalhou ainda com o outro pavimento, agora a gente vai fechar isso daqui e vai abrir a ventilação. Notem que não tem nada, porque a gente não fez nada nesse pavimento. Então, vou fechar, vou voltar aqui. Como que eu faço para copiar, né, os meus elementos do térreo para o meu pavimento ventilação? Vou clicar com o botão direito do mouse, vou vir aqui em copiar croquis. Então, vou copiar meus elementos do pavimento térreo pro pavimento ventilação, né? Então, aqui ele tem várias opções, né? Somente colunas, elementos visíveis na planta ou todos os elementos, inclusive detalhes. Nesse caso, eu vou colocar somente colunas e o projeto arquitetônico. Então, o destino é origem é o térreo e o destino é ventilação. Aí dou OK. Beleza. Então, venho aqui, clico 2 vezes no pavimento ventilação e eu noto que já veio a minha planta baixa, mas a coluna não veio. Então, a gente já tinha feito a coluna lá e essa coluna não veio para cá. Não tem problema. O que eu vou fazer? Posso fechar isso daqui, vir aqui no térreo. Onde está a minha coluna, vou vir em elementos, colunas, copiar para outro pavimento. Então, vou pegar, vou selecionar a minha coluna, vou dar um Enter. Ele vai pedir pavimentos, ventilação. OK. Então, se a gente fechar isso daqui, vem aqui em ventilação, agora ela está aqui, certo? Então, ela está no nosso pavimento ventilação, está no lugar certo dela. Posso fechar isso, abro de novo o térreo. Pronto. Agora eu tenho uma coluna aqui de ventilação nos meus dois pavimentos, o que é o certo, né? O correto. Criado a coluna lá no pavimento ventilação, agora eu posso vir aqui no meu térreo, né? Clicar 2 vezes no meu detalhe e aí eu propriamente dito eu vou fazer essa minha tubulação de ventilação. Notem que a minha linha que eu criei, ela sumiu, né, do meu detalhe. O que eu posso fazer? Posso criar uma linha nova aqui, ou, não, eu quero que aquela linha lá apareça. Eu fecho isso aqui, deleto esse meu detalhe e crio outro. Por que o Hydrus faz isso?
porque essa linha tinha sido criada depois do detalhe, então ela não aparece. Vamos ver que agora, então eu criei o detalhe depois que eu fiz a linha, se eu der abrir, ela vai aparecer a minha linha que eu construí. Ok, então vou pegar o meu tubo sanitário, né? Vou escolher aqui ventilação, esgoto, vou colocar 50 milímetros e vou dar ok. Então vou clicar aqui na minha tubulação e aqui na minha coluna e vou dar enter. Notem que é importante sempre eu inserir a minha tubulação no sentido do fluxo. Então, o projeto do esgoto, o que a gente fez? Começou no sentido onde a água está escoando. Aqui a gente vai projetar do mesmo jeito, do sentido onde o gás vai escoar. Caso eu erre, né? Eu fiz daqui para cá, precisa apagar e fazer de novo? Não, tem essa ferramenta aqui, ó, inverter sentido. Então, notem a setinha ali, ó, ela tá para o outro lado, que nesse caso seria errado, né? Então, eu vou inverter aqui de novo, só para vocês conhecerem a ferramenta. Ok. Agora a gente vai definir essas peças pendentes. Então, vou vir em elementos, definir peças, seleção. Vou selecionar aqui, essa e essa aqui. Vou dar enter. Tubo rígido. Ok. Atribuir. Essa peça aqui não foi encontrada, então eu vou desabilitando aqui até aparecer. Não é um T sanitário, então vou deixar o sentido do fluxo. Ângulos também não apareceu nada, então vou deixar habilitado. Diâmetros. Agora apareceu ramais de ventilação. É isso mesmo que eu quero. O menor que eu tenho aqui é 175 milímetros. Então é esse que a gente vai adotar. 90 graus, ok. Depois é só colocar uma redução aqui para 50. Atribuo. Aqui, ponta lisa, atribuir, atribuir também. E aqui, curva longa para esgoto, ele já sugeriu essa minha peça. Posso atribuir ela. Notem que ficou meio esquisito aqui essa ligação. O que eu posso fazer? Porque foi usada uma curva longa. Então, essa curva longa ela acaba deslocando um pouco a minha tubulação. O que eu costumo utilizar aqui para ficar melhor, principalmente para essas colunas de ventilação, vamos definir essa peça aqui. Ao invés de ser curva longa, eu costumo utilizar essa curva curta. Deixa eu habilitar. Curva curta, coluna. Pode ser tanto essa quanto essa. Melhor essa daqui, que é mais simples. Eu atribuo, ela fica mais bonitinha aqui, mais bem representada, né? Faltou... Não, aqui a gente já definiu, né? Pode acontecer isso, então a gente fecha e faz o quê? Clica aqui e abre para ver se ele aparece. Não apareceu? Vou fechar de novo, vou deletar esse detalhe, vou criar outro detalhe para ver se essa tubulação vai aparecer. Não apareceu, então quer dizer que a gente não definiu ela. Definir peças, seleção. Vou selecionar aqui, definir, atribuir. Essa aqui, diâmetros, ramais de ventilação, atribuir, atribuir e atribuir. Beleza. Então ficou lá a nossa tubulação. Fecho. Ok. Então, o detalhe, né, o projeto do meu primeiro banheiro já tá ok. Então, já terminei esse projeto, o projeto sanitário desse banheiro. Como é que eu faço para otimizar essas indicações, né? Vou vir aqui em elementos, tubos, otimizar indicações. Então, vou selecionar todos eles, vou dar enter. Omitir texto do material se o comprimento for menor que 50 centímetros. Ok. Ou eu posso colocar até, quem sabe aqui, 75, né? Omitir texto da inclinação se for menor que 20 centímetros. Então, vou lá e vou dar ok. Pronto, já melhorou a aparência do meu projeto, né? Então, já tá melhor. Beleza.
Feito isso, a gente vai trabalhar agora com a parte da cozinha e lavanderia.